Abra, por favor, a sua Bíblia em Joel, capítulo 2. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Eu quero ler a partir do versículo 1. Joel, capítulo 2. A partir do versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 18. Joel, capítulo 2, do versículo 1 ao 18. Eu queria pedir para o pessoal da mídia trocar a versão para mim para Almeida Revista Atualizada. Por favor. Almeida Revista Atualizada. Diz assim: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e de densas trevas, dia de nuvens e de negridão. Como alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chama de fogo que devora um restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos se empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurra uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem contra lanças e não se detém no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra, os céus se abalam, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará, se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa, ó Senhor, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos:
Onde está o seu Deus? Versículo 18. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Amém. Podeis assentar, por favor, meus irmãos. Eu quero louvar ao Senhor pela oportunidade de estar mais uma vez aqui na nossa sede. Quero glorificar ao Senhor pela vida do pastor Israel, da irmã Eliene, nosso pastor, nosso secretário, nosso amigo. Que Deus continue abençoando o Senhor, pastor irmã Eliene, de forma poderosa. Glória a Deus pela vida do grupo de varões, do grupo de irmãs. Que Deus continue abençoando vocês de forma poderosa. Que a mão do Senhor esteja sobre a vida de vocês. Quero louvar a Deus pela vida do evangelista irmão Anderson, filho do pastor Jordelino, nosso amigo particular. Deus continue abençoando. Também irmã Aline. A gente acaba chamando direto de tia Aline, né? Daqui a pouco eles vão achar que você é minha tia. Não tem como, né? Mas a Aline é uma bênção também. Louvamos a Deus pela vida desta família, do pastor Jordelino. Me ligou anteontem, nós conversamos. Estamos felizes por revê-los, por conhecer o Anderson, que o pastor Jordelino fala dele e da família, né, Aline? Com um orgulho muito grande. E nós estamos gratos a Deus por isso. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos da nossa Admissão Everett. A Admissão Everett é o quê, meus irmãos? Nós ensaiamos isso, pastor, lá e fica bom. Glória a Deus pela vida da irmã Irene, diácono irmão Anilde, seu esposo. Glória a Deus por cada um dos líderes, pastor Idelbrande, irmã Rosalice, são os nossos copastores, pastor Daniel, cada um dos obreiros. Eu estava pensando, pastor, o pessoal veio mesmo, e assim, hoje tem representado aqui todas as lideranças da igreja de Everett. Pastor Idelbrande, que é o líder da escola dominical e copastor, irmã Irene, líder de círculo de oração, irmão Erinaldo, que é líder dos diáconos, irmã Roselaine, que é líder do departamento infantil, a Ingrid, que é secretária, o Wesley, que é tesoureiro, a Nildes, que é o líder da sonoplastia, o Esdras, que é líder do louvor, e irmã Mileide, que é regente de círculo de oração, Marta, que é líder dos adolescentes, Wesley Fernanda, que é líder dos jovens, e por aí vai. Diácono Ricardo, que é líder de missões. Rapaz, veio todo mundo, pastor. Veio todo mundo. Então, acho que todas as nossas festas no ano que vem vai representante daqui. Glória a Deus. Brincadeira, meus irmãos. Brincadeira, mas quero louvar a Deus pela vida da nossa igreja, a Admissão Everett. Cada um dos irmãos que vieram. Deus abençoe e recompense vocês de forma poderosa. Irmão Suelismar, Deus abençoe, meu querido. Chegou hoje, é o primeiro dia que nós vamos apertar as mãos. Deus abençoe. E por fim, para eu pregar a palavra, está ali o pastor Rogério Versiani, lá do Barreiro, Regional Barreiro, pastor Paulo César, Belo Horizonte, Minas Gerais. No final, nós nos cumprimentamos, em nome de Jesus. Obrigado, viu, Ananias? Deus abençoe. Os meninos do som, obrigado. Está ótimo aqui. Deus abençoe vocês, meus filhos. Meus irmãos, o tema da festividade. Livro do profeta Joel. Joel é conhecido como o profeta do avivamento no Antigo Testamento. A partir do versículo de número 28 ao versículo 32 do mesmo capítulo 2, Joel fala de um grande avivamento, uma promessa de um avivamento que seria, já foi parcialmente e ainda acontecerá novamente. Porque muitas vezes nós olhamos para cumprimentos proféticos e pensamos que esses oráculos proféticos se cumprem de uma vez e pronto, acabou. Na verdade, quando nós analisamos escatologicamente esses textos, eu vou chegar um pouquinho assim para eu ver esse pessoal que ficou escondidinho aqui, ó. Na verdade, quando nós analisamos escatologicamente esses textos, nós vamos perceber que ao longo da história, Deus vai cumprindo. Meu bem, obrigado que você veio, viu? Falei todo mundo e ia falar você por último e não falei. Deus abençoe. Deus vai cumprindo. E Joel é, então, o profeta do avivamento no Antigo Testamento. O avivamento que Joel profetiza, meus irmãos, não é um avivamento qualquer. Não é um avivamento comum.
Não. O avivamento que Joel profetiza é um avivamento muito intenso. Quando Joel profetiza esse avivamento e diz assim: até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito e eles profetizarão. Joel está falando de uma efusão, de uma completude, de um derramamento, do avivamento sobre toda a carne. Eu entendi por muitos anos que haveria um tempo em que toda a terra seria totalmente cheia da glória de Deus. E aí, irmã Eliane, mesmo quem não quisesse ia ser avivado. Não é isso que Joel fala. Joel não fala desse tipo de avivamento. Joel fala de um avivamento pleno, mas de um avivamento pessoal. Se você ler o texto, não é sobre isso que eu quero pregar, então eu nem vou ler o texto. Se você ler, ao finalizar o texto, os oráculos proféticos falando sobre esse avivamento, Joel diz assim: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então eu quero te dizer que não espere que Deus vai derramar um avivamento que vai mudar tudo, que vai encher Framingham em todos os Estados Unidos, e mesmo que a gente não queira, vai nos inundar. Não é isso que Joel está falando. Joel está falando de um avivamento que é procurado, que é ansiado, que é esperado, que a gente clama por ele, que a gente quer, que eu e você, cada um de nós pessoalmente, nos lançamos aos pés do Calvário e queremos ser avivada. Por isso que ele diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas antes de falar do avivamento, antes dos oráculos proféticos do capítulo 2, que é o capítulo do avivamento da Bíblia no Antigo Testamento, Joel fala do dia do Senhor. O dia do Senhor. E Joel, nesse texto que nós lemos, ele vai descrever um quadro desse dia. Ele vai fazer de uma forma muito detalhada uma descrição do que é o dia do Senhor. Então nós falamos, o dia do Senhor vem. Mas a pergunta é: o que é o dia do Senhor? Como ele acontecerá? Quando não temos a resposta. Que ele vai acontecer, nós sabemos. E ao falar do dia do Senhor, Joel começa esta profecia, esses oráculos proféticos com um alerta. Joel começa o capítulo 2 dizendo: tocai a trombeta em Sião. Por que eu fiz questão de pedir a mudança de versão para versão Almeida Revista Atualizada e não a NVI, como estava ali? Porque na NVI diz assim: tocai a trombeta em Sião, soe o alarme no meu santo monte. Só que Joel vai falar de uma urgência nesse texto. Quando ele fala sobre tocar trombeta, ele não está falando de um cântico, não. Se você ler no original do Antigo Testamento, que é a língua hebraica, você vai aprender e perceber alguns detalhes. Joel, obrigado querido, ele não está falando de um cântico, de tocar trombeta para cantar, não. Essa trombeta que Joel estava falando era uma trombeta de batalha. Era uma trombeta que se tocava para convocar o exército para a batalha, para a guerra. Mas eu quero que você entenda, não era convocar o exército para cada um sair da sua casa. Essa trombeta aqui é de um contexto militar. Está ali o pastor Rogério, que assim como eu, é militar da reserva, veterano. Era uma trombeta em que o exército já estava sabendo da batalha. Ele já tinha saído para a guerra. Mas os inimigos estavam no momento de quietude. E o exército também estava quieto. Então quando os inimigos iam se aproximando, tocava-se a trombeta. Os soldados já estavam totalmente aparamentados.
Os soldados já estavam com as suas sandálias de guerra, de batalha, com escudo, com lanças, com espada, couraça, tudo ajustado. E então tocava-se a trombeta e o soldado sabia: é hora de batalhar. É hora de guerrear. Chegou o momento. Chegou a hora. Chegou o momento pelo qual nós saímos de casa e viemos para o campo de batalha. O soldado sabia: chegou o momento que nós ansiávamos, que nós esperávamos, porque lá os homens queriam ir para a batalha e lutar. E aí o Senhor diz assim: dai voz de rebate no meu santo monte. Essa voz de rebate, meus irmãos, era um grito. E eu fiz questão de, nesse texto, pegar aqui o termo no original que é ruar. Ruar. Que significa gritar, dar um grito, bradar, tocar. Dar um brado de guerra ou grito de alarme da batalha. Tocar um sinal para a guerra ou marcha. Gritar em triunfo, gritar em aclamação, aclamar com motivação religiosa, clamar de angústia, exprimir um grito, gritar em triunfo, gritar de alegria, voz de rebate. Obrigado, Ananias, obrigado, meu filho. Voz de rebate. Não era só um grito de alerta. Era um grito para que todos acordassem. Era um grito para recobrar a consciência. Era um grito para tirar as pessoas do sossego. Era um grito que às vezes perturbava, mas era melhor a perturbação do grito da voz de rebate do que a perturbação do grito de surpresa dos inimigos que estavam já à espreita. Se tem uma coisa que nós precisamos nos últimos dias, é gritar. 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 Uma vez uma moça me disse assim: Anderson, você grita muito quando prega. E Deus não é surdo. Aí eu perguntei para ela: você prega? Ela falou: não. Eu falei: então você não entende do que eu estou falando. E tem uma coisa: Deus não é surdo, mas o homem é. E a gente precisa gritar para ele acordar. Voz de rebate é um grito de quem tem certeza da urgência da batalha. Voz de rebate, aleluia. Já viu quando o filho está prestes a cair de algum lugar? Às vezes a gente até fala: não grita, que ele assusta e cai. Mas geralmente a vontade que a gente tem é de gritar, dizer: não, para! Voz de rebate é um grito com emoção. Voz de rebate não é um grito da boca, é um grito da alma. Voz de rebate era um grito em que depois de que os soldados tinham ouvido o toque de trombeta, estavam todos enfileirados já para lutar, com as armas na mão. E um general do exército, ele estava à frente e ele dava um grito de voz de rebate, dizendo: atacar! Vamos à batalha! No grito de voz de rebate, os soldados sabiam: muitos de nós vamos morrer, muitos de nós vamos tombar na batalha, muitos de nós não vamos voltar para casa, muitos de nós não veremos mais os nossos filhos, não beijaremos as nossas esposas, mas nós temos um objetivo de vida, estamos no campo de batalha, prontos para guerrear. E chegou a hora que nós esperávamos, chegou a hora de atacar. Então o general gritava: atacar! E todos sabiam o que fazer. E é assim que Joel começa o capítulo 2. Antes de falar do dia do Senhor: tocai a trombeta em Sião.
e dai voz de rebate no meu santo monte. Eu acho interessante esse texto, porque o Senhor mesmo não grita. Por que o Senhor não diz, eu vou gritar a voz de rebate? Por que o Senhor diz, toquem a trombeta, dei voz de rebate? O Senhor está dizendo, em outras palavras, aleluia, o Senhor é o general do exército, Ele é o dono de tudo, e Ele está dizendo, eu não preciso gritar, porque tem gente que vai gritar por mim. Eu não preciso gritar, porque eu sei que no meio de soldados parados, tem algum que tem um sentimento que eu tenho. Eu sei que enquanto alguns estão despercebidos, eu sei que outros estão sentindo o que eu sinto também. Eu sei que alguns estão desalinhados, eu sei que alguns não estão percebendo o ambiente que estão vivendo, mas eu sei que tem soldados alinhados com a minha vontade, e são com eles que eu conto, são eles que estão no meu santo monte, e são eles que vão dar voz de rebate. Dai voz de rebate no meu santo monte. O Senhor diz, perturbem-se os moradores da terra. Perceba que Deus não está dando uma ordem para nós perturbarmos ninguém. O texto não é perturbem os moradores da terra. Isso aqui é Bíblia. O texto é perturbem-se os moradores da terra. Sabe o que o Senhor está dizendo? Os moradores da terra estão tão tranquilos. Pastor Israel disse aqui, por que Deus não fala como foram nos dias de Ló? Por que Deus fala como foram nos dias de Noé? O segredo está no próprio texto, que casavam-se, comiam, bebiam, davam-se em casamento e não perceberam, até que veio o dilúvio. Foram 120 anos Noé construindo a arca, e sabe o que aconteceu com aquela geração? Viu Noé começando a construção no primeiro dia, viu Noé começando a construção no primeiro mês, no primeiro semestre, no primeiro ano, e ficaram atentos no segundo, quem sabe no terceiro ano, mas de repente tudo se tornou comum. Passava-se e estava o velho Noé dando marteladas, e alguns diziam, o que é aquilo? Não, é só um louco construindo uma tal de arca, dizendo que vai chover. E quando estavam todos desapercebidos, acostumados com o ambiente que estavam vivendo, aí começou a chover. E o Senhor está dizendo para nós, cuidado quando você se acostumar com o ambiente. Cuidado quando você se acostumar com o ambiente. Porque quando você se acostuma com o ambiente, começa a acontecer coisas no ambiente que você não percebe. Quando você se acostuma com o ambiente, começa a perceber coisas que você não percebe. Aí o Senhor diz, perturbem-se os moradores da terra. Por quê? Porque os moradores estão tranquilos, vivendo a vida cotidiana, achando que nada vai acontecer. Mas Deus está dizendo, no meu santo monte vai ser dada a voz de rebate. Vai ser dada a voz de rebate. Perturbem-se todos os moradores da terra. Por quê? Perturbem-se por quê, Senhor? Por quê, Joel? Porque o dia do Senhor vem. Aí Joel vai começar a fazer uma descrição do dia do Senhor. Dia de trevas, dia de escuridade e de densas trevas. Sabe quando é que a Bíblia registra densas trevas? É uma das pragas do Egito. Densas trevas. Dia de densas trevas. Dia de nuvens e de negridão. Eu não sei você, mas eu leio e crio a imagem na minha mente. Dia de nuvens e de negridão, como a alva por sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração.
Aí Joel diz assim: à frente dele. À frente de quem? À frente deste povo. Joel está dizendo: o dia do Senhor vem, e vem um povo ao lado do Senhor com este dia. Aleluia. E este povo é chamado como se difunde a alva por sobre os montes, quando o sol vem raiando e ele vem envolvendo os montes. Oh, aleluia. Eu não sei você, mas é assim que o Espírito Santo me faz ver. Eu nunca pensei dessa forma, mas o Espírito Santo me faz ver assim, como o sol que vai surgindo e ele vem sobre os montes, como que abraçando os montes. Joel está dizendo: o dia do Senhor vem assim, abraçando os montes e tomando conta de toda a terra. À frente dele vai um fogo devorador. Atrás, chama que abrasa. Diante dele, Joel está dizendo: o dia do Senhor virá, pastor Ideobrande. E onde nesse dia, onde o Senhor passar, olha a descrição que a Bíblia faz. À frente dele, a terra é como o jardim do Éden. Sabe o que quer dizer a palavra Éden? Lugar de delícias. Um jardim no Éden é o lugar mais maravilhoso do mundo, Miguel. Não tinha um lugar tão bom assim. Aí Joel está dizendo: à frente dele, a terra é como o jardim do Éden, mas ele passa por ela como chama que abrasa. E atrás dele é um deserto assolado. Aí não adianta reclamar, não adianta gritar, não adianta pedir por misericórdia. Não, não é o dia de misericórdia, é o dia do Senhor que chegou. Não é um dia de clamor, é um dia de prantos, dia de escuridão e de densas trevas. À frente dele, diante dele, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. E Joel faz capaz de dizer: eu olhei e observei, nada lhe escapa. Nada lhe escapa. Joel continua dizendo: a sua aparência é como de cavalos, como cavaleiros, assim correm. Ele faz uma descrição de guerra. De guerra. Você sabia que um cavalo com um cavaleiro, ou um cavalariano, ele consegue fazer o que 30 homens não faz? Eu já vi isso. Pastor Rogério já viu também. Aqueles jogos lá do Mineirão, a turba, aquela bagunça, aquele monte de gente. Você põe 30 homens, eles não respeitam. Mas põe um cavaleiro. O cavalo passa, pastor Wagner. E o cavaleiro, ele consegue acionar no cavalo que ele morda, que ele dê coices. Ele gira o cavalo. Ele tem uma espada de 1,20 m mais ou menos de aço. E onde a espada desce, meu Deus do céu, um cavalo passa. É por isso que Davi, sabendo deste poder de um cavalo, ele diz assim: em nome do meu Deus eu salto muralhas, em nome do meu Deus eu passo no meio de um esquadrão. Um esquadrão era composto de 50 cavalos com seus cavaleiros, aleluia. E Joel está dizendo: à frente dele, eu estou vendo ele passar sobre a terra como homens montados de cavalo, nada lhe escapa, aleluia. Ah, bendito seja o nome glorioso do Senhor. Este é o dia do Senhor. Estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho. Eu não sei se alguém aqui já viu, eu acredito que já. Quando pega fogo no colonhão, no capim, de longe você escuta os estalos, e vai estalando, estalando. E o fogo vai passando, vai queimando tudo. Aí Joel está dizendo assim, é assim, crepitando como chama que devora o restolho, como um povo poderoso, posto em ordem de combate.
Diante dele tremem os povos e os rostos se empalidecem. Aleluia. Diante do Senhor, o rosto desse dia do Senhor, Ele está dizendo, o rosto perde alegria. Já viu quando alguém assusta muito e o sangue some do rosto e você fala, que isso? Você está com os lábios, mineiro fala, bem isso mesmo, branquinho. Sumiu o sangue do seu rosto. É uma reação do organismo que indica medo, que indica pavor. Aí Joel está dizendo, diante dele, os rostos se empalidecem. Aleluia. Eu lembro de um hino que a gente cantava antigamente que dizia, os homens fortes chorarão de terror. Diante dele os rostos se empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobe o muro, cada um vai a seu caminho, não se desvia da sua fileira. Já viu aqueles filmes de guerra? Que os soldados ele partem em direção àquela primeira batalha corpo a corpo que nós chamamos de infantaria. Você nunca parou para pensar por que ele não se desvia? Por que vem uma lança de lá para cá e ele não se desvia? Porque ele sabe qual é o objetivo. Ele sabe o que ele quer. E Joel está dizendo, não se desvia da sua fileira, cada um no seu caminho. Não empurra uns aos outros, cada um segue o seu rumo. Arremetem-se contra lanças e não se detêm no seu caminho. Aleluia. Esse cenário talvez para nós ele não tem um impacto tão grande. Mas se você parar para pensar no tempo que Joel está escrevendo, no que era a guerra naquele tempo. Ele está falando aqui que tudo isso é como se fosse uma bomba atômica que devasta um raio de quilômetros. Que nada pode parar. Assaltam as cidades. Correm pelos muros. Sobem as casas. Pelas janelas entram como ladrão. Diante dele treme a terra, o céu se abala, o sol e a lua se escurecem e as estrelas retiram o seu esplendor. Aí ele diz, o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens, sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Aí Joel faz uma pergunta, quem o poderá suportar? Quem? Aleluia. Quem pode suportar o dia do Senhor? Por mais que queira ficar de pé, por mais forte que seja, por maior que seja a estratégia, por mais robusta que seja a estrutura muscular, por mais poderoso e valente que seja o homem, o dia do Senhor vem e ele vai abalar a estrutura de toda a terra. Quem o poderá suportar? Aí Joel olha para a situação e então ele diz, ainda assim o que, Joel? Ainda assim o que, profeta Joel? Ainda assim, mesmo diante desse terror tão grande, mesmo diante desse pavor desse dia, ainda assim, aleluia. Sabe o que o ainda assim do profeta Joel? É um escape. Aleluia. O que Deus está falando aqui, o dia do Senhor vem. E quando todos pensarem, acabou, não tem mais jeito, agora está tudo perdido, a terra será devastada, Joel diz, calma. Ainda assim, mesmo diante desse terror, agora mesmo, fala da urgência do Senhor para a nossa vida diante deste dia. Sabe o que me chama a atenção? Joel está dizendo, o dia do Senhor vem. Ele não fala o dia do Senhor chegou. Ele fala o dia do Senhor vem. E ele descreve o dia do Senhor como nenhum outro escritor sacro. E por que ele faz isso? Para nos mostrar o pavor do dia do Senhor. É o pavor mesmo. É como o profeta Abacuque que quando ouve a voz do Senhor diz, entrou podridão nos meus ossos.
Mas Joel diz: o dia do Senhor vem, mas ele ainda não chegou. O dia do Senhor vem e ele virá, mas ele ainda não chegou. Ainda assim, aí ele diz: antes que venha o dia do Senhor, agora mesmo, eu quero lhe dizer que Jesus pode até não voltar na nossa geração, Jesus pode até não voltar na geração dos meus filhos, Jesus pode até não voltar na geração dos meus netos, mas os oráculos proféticos de Joel diz: agora mesmo, agora mesmo. O que diz o Senhor? Agora é para nós, agora é para a nossa geração, agora é para essa igreja. Mandaraga sarenda rabatúria. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim. Convertei-vos a mim. Não, pastor, essa mensagem é para um culto evangelístico. Não. Deus está falando para o seu povo. Não é uma profecia para Nínive. Não é uma profecia para a Síria. É uma profecia para Israel. Agora, por que Deus ousa chamar o seu povo à conversão? Porque converter é mudar de direção, é se virar. E o Senhor diz: convertei-vos a mim. Todo o pavor do dia do Senhor acaba aqui. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, sem reservas, sem medidas, por completo, uma entrega total de todo o vosso coração. Aleluia. Deixa eu lhe dizer algo, porque o Espírito me manda te dizer isso aqui agora. Comece agora, da agora para o final da palavra, comece agora a vasculhar o teu coração. Comece agora a vasculhar a tua vida. E em nome de Jesus, comece agora a vasculhar a tua vida. Se houver alguma coisa que ainda não se converteu, é hora de trazer a conversão. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Nada pode ficar para trás. Nada vai ficar sem se converter. Aleluia. Eu quero declarar nesta noite que nós colocaremos tudo diante do altar do Senhor, dizendo: é teu, é para ti. Foi isso que Paulo, o doutor da Bíblia, depois de teologar na carta aos Romanos, depois de filosofar na carta aos Romanos, diz no capítulo 11, do versículo 36: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Convertei-vos a mim, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isto com jejum, com choro e com pranto. Ah, pastor, então é disso que Deus gosta? Deus gosta de jejum? É de gente que fica sem comer, é esse sacrifício? Não é isso que Joel está falando. O que Joel está falando é que se todo o coração é entregue, tudo é dele. Se todo o coração é entregue, o jejum, o pranto, o clamor, a oração é um resultado. Se todo o coração está entregue no altar de Deus, a gente só vai naquilo que o nosso coração deseja. Aleluia. A gente só caminha em direção àquilo que o nosso coração está ansioso. Se nós estamos entregando ao Senhor de todo o nosso coração, nós estamos ávidos pelo Senhor. E isto com jejum, com choro e com pranto. Aí o povo de Israel rasgava a veste. Aí Deus diz: não rasguem as vossas vestes, rasguem o vosso coração. Rasguem o vosso coração. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. O Espírito Santo me faz sentir agora não como um pregador, mas como um filho que precisa do Pai, que quer entrar diante de Deus e dizer: me recebe,
me recebe. Eu rasgo meu coração, eu derramo a minha alma diante do Senhor, eu coloco a minha alma diante de ti. Eu quero te convidar a fazer isso agora. Rasgue o teu coração, aleluia. Rasgue o teu coração. Não são vestes que devem ser rasgadas, não, vestes são simbólicas, mas o coração é a essência. A veste é só um sinal daquilo que já deve ter ocorrido no coração. Ao Senhor diz: o coração tem que ser rasgado. Da veste eu abro mão, mas do coração não. A veste você pode preservar, mas o seu coração não. O coração rasgado diante de Deus. O coração rasgado diante de Deus. Joel está profetizando, usando rasgar o coração. E o que Deus rasgou? Deus rasgou o véu. Deus rasgou o véu para nós entrarmos. Se nós rasgamos o coração, nós andamos lado a lado com Deus. A gente entende: já que o Senhor rasgou o véu, eu vou rasgar o coração. Já que o Senhor abriu o santuário, eu vou entrar de coração rasgado. Tem gente entendendo que o véu está rasgado. Tem gente entendendo que o véu está rasgado. Não adianta chegar diante do véu rasgado com o coração sem rasgar. Rasguem o vosso coração. Oh, marabassara que andarabagai. E não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se. Olha como o cenário mudou. É um Deus que a terra diante dele, pastor Anderson, está como o jardim do Éden. Atrás dele está como o deserto assolado. É um Deus devastador. Mas aqui Joel diz: não, calma gente, calma. Para vós que professais o nome do Senhor, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se. É esse Deus que nos chama, é esse Deus que nos quer, é esse Deus que nos ama. Grande em benignidade e arrepende-se do mal. Olha como Joel faz. Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação ao Senhor vosso Deus. Agora é um outro cenário, mas com a mesma urgência. Agora é um cenário de perdão, mas Deus tem urgência no perdão, assim como tem urgência no dia do Senhor. Aleluia. Porque o dia do Senhor atormenta, mas o perdão liberta do tormento. O dia do Senhor escraviza para a morte eterna, mas o perdão do Senhor nos liberta para a vida eterna com Deus. Aí Deus tem urgência. Deus tem urgência. Assim como Deus diz: toque trombeta, toque voz de rebate, agora o Senhor também tem urgência. Tocai a trombeta em Sião, proclamai o santo jejum. Proclamai um santo jejum. Mas pastor, jejum não é com a gente. Não, o povo tem que jejuar. O Senhor está dizendo à liderança: proclamem o santo jejum, para que todos entendam a urgência desse tempo. Proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação. O que é que a gente está fazendo aqui hoje? O que é que a gente está fazendo aqui hoje? Para escapar do dia do Senhor, nós estamos congregando numa assembleia solene, proclamando a assembleia solene, congregando o povo. Santifique a congregação. Olha o que Joel diz, meus irmãos. Ele começa a juntar os anciãos, reunir os filhinhos, os que amamentam. Deus está dizendo assim: até quem não entende o que está acontecendo. Ai pastor, está aqui no meu colo, não entende o que está acontecendo, está aqui, é uma bebezinha. O Senhor diz: traz ela também, ajunte também, não deixe ninguém de fora. Traz também, porque pode até não entender o que está acontecendo, mas a minha presença vai transformar o caráter dele. A minha presença vai transformar o caráter dela. Aleluia. Ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que amamentam. Saia o noivo da sua recâmara. Sabe o que o Senhor está falando aqui? No contexto judaico, quando o noivo casava,
Ele ficava 1 ano sendo sustentado pelo exército. A lua de mel do soldado que estava servindo o exército quando casava era 1 ano. O exército sustentava ele. Mas também não sabia se na próxima batalha ele já morria. Então também não era vantagem não. Mas o que é que o Senhor está dizendo? Saia o noivo da sua recâmara. O Senhor está dizendo assim: noivo, deixe o seu momento de prazer, de alegria. O sonho pelo qual você sonhou tanto tempo, o projeto que você fez ao viver o amor com aquela moça, aguardando o dia do casamento, que era um dos dias mais esperados na comunidade judaica. Você festejou por isso e você tem o direito, mas o tempo é de tanta urgência. Saia da sua recâmara, saia da sua recâmara, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Deixe-me dizer, com a palavra profética de Deus, é hora de interromper aquilo que nos agrada para nos lançar na presença de Deus. É hora de abrir mão de sonhos que nós projetamos. É hora de sair do aposento da tranquilidade ao clamor de Deus nos últimos dias. Acorda! Saia do seu aposento. Saia do seu aposento. Pastor, mas é agora que eu estou ganhando dinheiro. Então para de ganhar, porque tem uma urgência maior do que o dólar. Tem uma urgência maior do que os seus sonhos. Para baixar a candarabagai. Sabe o que eu projetei, irmão Solismar, para esse tempo agora? Eu falei, vou aposentar, pastor Israel, com 45 anos. Já tinha uma Falcon, uma moto que eu gosto, 400 cilindrada, que eu viajava às vezes no final de semana, Marcelo, 800 quilômetros. A Gil gosta de moto. Falei, a gente vai envelhecer andando de moto. Os meninos vão crescer, vão para a faculdade, vai ficar só nós dois. A gente vai viajar de moto para lá e para cá. Nós estamos envelhecendo. A última a ir para a faculdade é a Débora, que é em fevereiro, mas a moto já foi vendida, a igreja foi assumida. O Senhor disse: aposentou, agora eu tenho uma igreja para você. Agora eu tenho uma igreja para você. É hora de sair da sua tranquilidade. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu queria ter, pastor Wagner, o vigor dos 20 anos, quando eu pregava, para gritar, para você entender. O Senhor toca a voz de rebate hoje. O Senhor toca a voz de rebate hoje. É um dia de alerta. É um dia de alerta. Hoje é um ponto final nessa história. Eu sinto o Espírito de Deus falando aqui. Hoje é um ponto final nessa história. Hoje Deus põe um ponto final nessa história. Eu vou ousar dizer o que o Espírito Santo fala em meu coração: ou você entrega a sua vida, ou Ele vai recolher você, ou Ele vai recolher. Volta, 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 volta. A voz de rebate está tocando nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. É por misericórdia da tua vida que o Senhor diz: ajuntem, ajuntem. Vou passar só uns 10 minutinhos, pastor Israel. Chorem os sacerdotes. Agora aqui é para nós. O sacerdote, pastor Daniel, chegava no templo. O que era o pórtico? Era uma antessala que tinha antes da entrada do templo. Ele chegava lá no pórtico. Ele estava vestido com a veste sacerdotal. Ele sabia oficiar o sacrifício. Ele sabia tudo que tinha que fazer. Estava tudo ensaiado, tudo certinho. Então ele chegava lá na frente, olhava para o altar, e ele já sabia cada passo do templo.
cada atitude que ele ia tomar. Então ele vinha e executava de forma perita aquilo que ele sabia que tinha que fazer. Aí o Senhor diz assim para o sacerdote: para aí. Eu não quero sacerdote de olhos secos, eu não quero sacerdote que está ensaiado, eu não quero sacerdote que sabe fazer, eu quero sacerdote que chore. Chorem os sacerdotes entre o pórtico e o altar. O Senhor está dizendo assim: permitam-me essa liberdade. Eu acho que é a primeira vez que eu vou fazer. O Senhor está dizendo: quando você chegar na porta e olhar para o altar, comece a chorar, comece a chorar. Sinta o que Deus está sentindo, sinta o que Deus está sentindo. Esses dias eu comecei a orar 1 mês e meio atrás, dizendo: pastor Israel, Deus, por que isso? Por que sofrimento? Por que esse tipo de coisa? Eu estava orando e o Senhor me disse assim: Anderson, o que você acha que é o meu sentimento diante da situação da terra? Eu disse: o Senhor está triste. E ele me perguntou: e você quer sentir diferente do que eu sinto no lugar onde eu te coloquei, por aquilo que eu também sinto? É tempo de chorar, é tempo de olhar para o altar e chorar, se derramar, se entregar, se lançar aos pés do Senhor e dizer: não é mais um sacrifício, é o sacrifício de hoje. Eu quero a tua glória, eu quero a tua presença sobre o altar. Chorem os sacerdotes e clamem. Você acha que eu já não clamei hoje por gente que poderia estar aqui e não está? Você acha que o pastor Israel já não clamou hoje por gente que deveria estar aqui e não está? Clamem. Poupa, Senhor, o teu povo. Não entregue a tua herança ao opróbrio. Aleluia. 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 Eu nunca pensei que diria isto aqui no altar. Mas eu quero dizer para Gil e para Débora: as dores que às vezes vêm da minha alma, as dores que às vezes eu sinto, permitam-me sentir essas dores, permitam-me sentir essas dores, porque são elas que autenticam o meu ministério pastoral, são elas que autenticam chorar por uma alma, correr atrás de quem ninguém acredita, acreditar que uma hora vai dar certo, acreditar que vai mudar a irmã Irene, e conversar de novo, acreditar de novo, decepcionar de novo. Isso autentica o ministério pastoral de um pastor que não desiste, que chora sozinho, que entra no banheiro alegre e sai de lá triste e vai deitar e dormir para acordar no outro dia a alma angustiada, querendo ver crentes se entregarem verdadeiramente ao Senhor. É isto que autentica. Aleluia. Permitam-me sofrer as dores da chamada, porque elas me dão a certeza que eu estou no centro da vontade de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor vai preservar a minha mente, Fernanda. Esses dias a Fernanda disse: cuidado, pastor, só vai adoecer. Eu disse: eu estou lutando. O Senhor vai preservar a minha mente, o Senhor vai me dar saúde. Mas enquanto vida eu tiver, eu vou entregar no altar. Enquanto eu tiver força, eu vou entregar no altar. Permitam-me gastar os meus dias, permitam-me ser obreiro que Deus me chamou, porque isso autentica a minha chamada. Aleluia. Chore entre o pórtico e o altar e clamem: poupa Deus o seu povo, poupa Deus o seu povo. Aleluia. Foi vocês que escolheram o tema. Aliás, foi Deus que deu o tema para vocês. E sabe o que Deus quer nessa festa? Clamor, pranto. Aleluia. Pranto
lágrimas diante do altar e clamor diante dos céus, dizendo: poupa, preserve a vida, não amaldiçoe, aleluia, não amaldiçoe. Ore, vai falar de novo, vai em busca de novo, acredite de novo, porque Deus vai mover as coisas. Eu acredito que tem uma hora que a chave vai virar. Eu acredito que tem uma hora que o Espírito Santo vai mudar. Eu acredito que tem uma hora que ele vai se arrepender. Eu acredito. Hoje eu ouvi um rapaz cantando hino e mexeu com a minha alma, e veio a voz: é só frustração, vai continuar na mesma. E eu disse: sai pra lá, Satanás. Eu acredito que Deus está entrando, está fazendo um milagre. Eu acredito na oração da igreja. Eu acredito no clamor dos servos. Eu acredito que a igreja clama e o inferno se move. Eu acredito no movimento do mundo espiritual. Você pode ficar de pé em nome de Jesus, pode?